Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpa eu ter sumido por aqui novamente, mas é porque eu estava doente, eu estava sem voz, por isso que eu não gravei nenhum vídeo pra vocês, não postei nenhum vídeo. Bom, trouxe essa decoração de bolo, que é uma decoração bem diferente, nunca tinha feito, né, e a cliente me mandou uma inspiração, e aí eu falei pra ela que eu ia tentar fazer o mais parecido possível e ela concordou. Esse é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa branca e o recheio dele era de mousse de maracujá com brigadeiro meio amargo. Comecei fazendo a minha pré-camada, né, como todos os bolos eu faço, e agora eu comecei a depositando, né, o chantilly em todo o meu bolo, para poder vir com a espátula para alisar, né. Deposita aí, né, em todo o bolo, né, uniformemente, para poder alisar bem. Depois eu venho aí alisando, começando pelo topo. Gente, esse bolo deu um pouquinho de trabalho para fazer ele, eu confesso, viu? Não é uma decoração bem diferente que eu nunca tinha feito, então eu não sabia ao certo como que eu ia fazer. Tive alguns problemas com o chantilly também, vocês vão ver aí. Depois eu peguei essa minha espátula, tá? Daquele kit de espátulas de acrílico, eu peguei a número 5, que tem esses dentinhos, e fui, né, dando a textura do meu bolo, né? Alisando ele e dando essa textura aí de linhas, tá? Com a mão bem leve, você abraça o bolo e roda a bailarina, deixa sua mão parada e roda a bailarina até ficar do jeito que você quer. Vim aí retirando o excesso das quinas. Como vocês podem ver, o meu chantilly ele tava um pouco poroso. Eu deveria ter deixado ele mais macio, né? Mais lisinho. Mas ele ficou um pouco poroso e foi isso que dificultou a decoração desse bolo. E vocês vão ver que eu apanhei um pouquinho para fazer a decoração dele, viu? Vim novamente com a espátula número 5, né, para fazer mais um acabamento, né, para ficar mais bonito. E depois venho aí fazendo esse aspiral no topo do meu bolo, né, para finalizar essa parte. Depois eu peguei esse pó para decoração na cor dourado da Fab e coloquei na minha bombinha com álcool de cereais, tá? Pode ser álcool de cereais, pode ser alguma bebida alcoólica, vodka, enfim, para diluir esse pozinho aí. Não se preocupe que o álcool ele evapora e não fica com o gosto da bebida no seu bolo, tá? Vou borrifando aí, né, o pó para decoração dourado, concentrando mais nessa parte do meio e no topo do bolo, que é onde vai aparecer mais esse tom de dourado. Depois que eu finalizei a tintura do bolo, né, que eu pintei de dourado, eu tingi o chantilly de verde, né, para chegar nesse tom de verde aí. Pus no meu saco de confeitar e fui fazer, né, uma espécie de cachepô. Esse bolo ia ter vários cachepô em verde, né, mas ele não era para cobrir todo o dourado. Algumas partes era para aparecer o dourado, né, como se o bolo fosse verde e tivesse umas partes rasgadas mostrando o dourado do bolo. Eu não sabia ao certo como que eu ia fazer, mas eu comecei aí com uma linha embaixo, né, no rodapé do bolo. Aí depois eu tava pensando se eu fazia mais uma linha ou ia pro meio, então decidi fazer mais uma linha aí embaixo. Vocês podem ver que o meu chantilly ele tava bem poroso. Eu deveria ter colocado mais chantilly para deixar ele mais molinho, mas eu acabei não fazendo isso e esse foi o meu erro, né? Que dificultou na hora de alisar. Vocês vão ver aí que eu tive muita dificuldade mesmo de alisar essa parte verde, porque eu alisava a parte verde e arrancava a parte dourada, porque esse chantilly estava muito grosso, muito poroso, e para fazer esse tipo de trabalho, o chantilly tem que estar mais molinho, né? Para poder a espátula deslizar facilmente. Depois eu peguei a minha espátula do lado liso, é a número 1 do meu kit, e vim alisando somente a parte verde, tentando alisar, né? Mas aí teve horas que eu fui alisando e começou a tirar a parte dourada, começou a tirar a parte verde, enfim, foi um caos, gente. Mas, né, com muita paciência
e em persistência eu consegui entregar, né, o bolo do jeito que a cliente queria. Mas deu trabalho, viu? Olha só, essa parte aí arrancou a parte verde, a parte dourada. E aí, gente, foi onde começou o meu caos. Mas no final deu tudo certo. E aí eu fui arrumando, fui tendo paciência, fui pensando como que eu ia fazer para poder, né, trabalhar com esse bolo e conseguir entregar para minha cliente, né? Aí eu fui depositando mais verde onde eu tinha arrancado, aí fui alisando. Enfim, foi um trabalho de formiguinha e de paciência que eu tive com esse bolo, viu? Confesso que foi um bolo que deu muito trabalho. E aí eu já tinha finalizado, né, depois de muita luta, porque eu não mostrei, né? Mas eu tive muita luta para finalizar esse bolo. Tô finalizando ele com alguns brigadeiros de leite ninho, que foi a pedido da cliente. No bolo inspiração não tinha esses brigadeiros em cima, mas a cliente pediu que eu colocasse. Então eu coloquei alguns brigadeiros de leite ninho em cima. E o bolo ficou assim, gente. Foi uma decoração bem diferente mesmo. Eu nunca tinha feito uma decoração assim. Mas eu gostei do resultado final, viu? Não ficou perfeito, tá? Não ficou algumas falhas, eu confesso. Mas porque eu tive um problema aí com o chantilly, né? Dele ficar poroso. E fica de alerta aí pra vocês fazer esse tipo de trabalho. Tem que ser o chantilly mais molinho. Mas no final, né, ficou um resultado bacana. A cliente gostou, amou o bolo, isso que importa, né? E eu consegui entregar algo parecido com o que ela queria. E eu gostei do resultado, ficou um bolo bem bonito no final. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar com todo mundo. Tchau, tchau e que Deus abençoe vocês.